café. A quem não passe um dia sem beber uma xicrinha. Aqueles que tomam muito o dia inteiro. Ou quem acredite que a bebida é uma questão de etiqueta, uma gentileza a ser servida a quem visita a nossa casa. No Brasil, o hábito de tomar um cafezinho pode ser visto por todos os cantos. Só não se bebe mais café do que água. O país é o maior produtor do mundo e também o maior exportador do grão. Mas a história não vem de hoje. Há 2 séculos, o café tem uma participação importante na nossa economia. Enriqueceu e consolidou uma elite e influenciou a política de forma determinante. Foi no Vale do Paraíba que os barões encontraram as condições ideais para produzir café. Na primeira metade do século XIX, a região foi responsável por grande parte da plantação do café consumido no mundo. Era o período do Império, dos barões e dos hábitos franceses, mas também do uso de mão de obra escrava. Uma época repleta de contradições. E agora a gente convida vocês a uma viagem à história, aos casarões, mas também às novas plantações de café da região. No século XIX, a região do Vale do Paraíba chegou a produzir mais de 70% do café exportado pelo Brasil. A riqueza dos barões não tinha limites. As casas eram obras de arte. Um luxo possível com o dinheiro do café, plantado e colhido com mão de obra escrava. A Fazenda do Paraíso, em Rio das Flores, é um dos símbolos do poder econômico dos fazendeiros da época. Na entrada, as palmeiras imperiais, doação da coroa portuguesa, acompanham os visitantes até a propriedade. O auge desse período, em termos de qualidade arquitetônica, é o período de entre 1850 e 1860, que é marcado pelo neoclássico, que é trazido pela missão artística francesa, mas que no Brasil ele vai ser readaptado, né? Vamos dizer assim, esse clima tropical. Então, são casas extremamente suntuosas, com uma aparência muito urbana, marcada por uma filha de palmeiras imperiais e bastante luxuosas realmente, né? Então, são casas que marcam uma presença muito grande do Rio Imperial, da corte imperial. Na verdade, eles queriam viver no Vale do Paraíba como se vivia na corte do Rio de Janeiro. Então, eles vão reproduzir esses hábitos aqui, inclusive as casas vão ter essa aparência muito de Rio de Janeiro imperial. Adriano é historiador e grande conhecedor da região. Na Fazenda do Paraíso, é ele quem guia os turistas a uma viagem ao século XIX. A fazenda pertenceu a Domingos Custódio Guimarães, o Visconde do Rio Preto, um dos maiores produtores de café do Vale do Paraíba. O Domingos, ele foi agraciado pelo imperador com o título de barão, depois Visconde do Rio Preto, e foi uma figura muito importante aqui na região, politicamente também, e foi o maior cafeicultor dessa região. Durante o ciclo do café, o poder e o prestígio dos barões estavam diretamente relacionados com a quantidade de escravos que eles tinham nas fazendas. Ao falecer em 1868, no dia da festa de aniversário dele, ele deixou 1.200 escravos e mais de 1 milhão de pés de café. A gente mede a fortuna de um proprietário pelo número de escravos, né, que correspondia a 70% do valor do patrimônio dele, né. Então, daí a gente já tem uma noção, uma dimensão do que ele deixou, da fortuna que ele criou aqui. Para abrir uma fazenda aqui naquela época exigia um bom capital, não era barato, você tinha que ter escravos para derrubar a floresta e plantar, enfim, não era barato, então exigia realmente bastante recurso. Então eram essas pessoas que naquela época quem tinha dinheiro para investir aqui nessa região. Do lado da casa, a gente vê a tulha, o local onde se armazenava o café e o engenho, onde está em exposição um maquinário importado dos Estados Unidos para automatizar a produção. O Visconde do Rio Preto ficou conhecido por investir no que havia de mais moderno na época. Tudo que ele implantou aqui na fazenda, em meados do século XIX,
serviu de exemplo para muitas outras fazendas que acabaram copiando o exemplo da Fazenda Paraíso aqui, nas formas de produção de café, de um café de altíssima qualidade, da organização do trabalho escravo também. Numa época, a fazenda ficou pronta em 53, numa época, inclusive, que tinha acabado, em 1850, acaba com o tráfico transatlântico de africanos escravizados para o Brasil, né? A fazenda teve que ser repensada a partir desse novo momento também, em relação à força de trabalho, e ele soube pensar isso muito bem para manter um grande número de escravos aqui na fazenda. No final do século XIX, assim como muitas fazendas, a Paraíso foi hipotecada e, anos depois, comprada por Alexandre Belfort Arantes. A propriedade está na família até hoje. Quando entramos na casa, o que impressiona são os objetos de decoração que permanecem como na época. A sensação é de estar voltando no tempo. Na época, as propriedades não eram apenas a moradia da família, mas espaços para negócios. E costumavam ser divididas em 4 alas: comercial, social, íntima e de serviço. Na frente da casa, assim que você entra na casa, você visualiza a parte comercial, que seriam as salas comerciais onde se realizavam os negócios. Eles entravam e ficavam ali. Existe uma porta que faz essa divisão para esta ala que nós estamos agora, que seria a ala de serviço. A parte de cima, ela é dividida na parte social e na ala íntima. Então, a parte social é a parte que é aberta à visitação, onde tem as salas, o salão dos banquetes, onde aconteciam as festas e saraus, né? E a nossa ala íntima, que no caso, né, nós usamos aquela parte que é uma parte que seria nossa, né? Como a família mora no local, foi pedido para que não fizéssemos imagens dos ambientes. A cozinha foi o único espaço que nossa equipe pôde gravar. Lá, a Simone falou sobre a paixão pela fazenda e, principalmente, a dificuldade de mantê-la preservada. Como você pode ver, ela está ainda original. O fogão é um fogão escocês, né, ainda da época da construção da casa. Então, é o único fogão que eu tenho na casa, inclusive. As nossas refeições são feitas nele, né? Então, nós usamos a cozinha no nosso dia a dia, né? E não é fácil, né? A gente não tem aquelas modernidades aqui na cozinha. Mas tem que gostar, né? A casa é olhada diariamente com um olhar crítico, porque sempre são várias coisas que precisam ser feitas e não é uma obra assim fácil, não é uma manutenção diária fácil, né? Mas é com prazer que nós fazemos tudo isso. Mas nem um fogãozinho, nem um fogãozinho a gás. Não tenho na casa, ainda não tenho. Pode ser que daqui a pouco, daqui a algum tempo, eu passe a ter. Mas por enquanto nós não temos. O único fogão que nós temos é esse aqui. Mas a opção da mobília, a opção de todos esses serviços originais também vem dessa necessidade de preservar, vem de uma opção. Assim, como a fazenda, ela, como a gente fala sempre, da autenticidade, dessa preservação, que a gente toma esses cuidados, o que acontece? A fazenda tem um mobiliário, né? Nós adquirimos pouquíssimas coisas na realidade. Então, vai fazer o quê? Você não vai usar? Porque a casa não é uma casa museu, nós não gostamos que as pessoas comparem como se fosse uma casa museu, é a nossa casa. Então você vai usar a casa do jeito que ela é, aquilo que eu mencionei para vocês. Nós acabamos nos adaptando à casa, né? E você essa casa, nós vamos fazer o quê? Vamos modernizar, acabar com toda essa história que ela tem, não é? Então a gente acostuma, a gente gosta. E é uma coisa que, digamos assim, é um projeto nosso de vida. Nós gostamos disso, de preservar, de restaurar, de cuidar. Rio das Flores, na época, fazia parte do município de Valença, uma das cidades mais importantes no negócio do café no Vale do Paraíba no século XIX, assim como Vassouras, centro da produção cafeeira da região no período. Na década de 1850, a região se tornou a maior produtora de café do mundo. Você tem uma grande quantidade de imigrantes portugueses, não enriquecidos, membros às vezes de uma pequena nobreza empobrecida. A partir da queda da decadência do ouro, começam a migrar para aquela região do vale.
essa elite que se formou aqui, importante, né? E política também, ela tinha um poder político muito importante, ela nasce junto com o Império Brasileiro. A gente tem também comerciantes do Rio de Janeiro, que eram comerciantes de grosso trato do Rio de Janeiro, muitos deles ligados ao tráfico de escravos, que em algum momento também vão se estabelecer na região do Vale. Vassouras se desenvolveu com o dinheiro do café. A igreja Nossa Senhora da Conceição foi construída em 1828 e é um símbolo da urbanização da época. A capela foi erguida começou a ser erguida em 1828 e o altar-mor ficou pronto em 1829. Aí, por causa da capelinha lá no alto do morro, eles passavam na estrada, os tropeiros, e gostavam de olhar a elevação acima, a capela lá no topo. Vassouras se tornou um polo artístico, cultural, importante do Vale. E você então vai ter apresentação de óperas, apresentação de teatro, companhias que vinham para a corte também vão para Vassouras se apresentar, né? E aí então você traz outras cidades, né? Também vão os seus membros da sua classe senhorial vão para Vassouras. Quando a vila começa em 1833, tinha apenas uma capela, que é a Igreja Nossa Senhora da Conceição de Vassouras, só a primeira parte da construção, e umas 4 ou 5 casas. Mas com o passar do tempo, essas casas, até o final da década de 40, já chegam a 100 casas. Então há uma preocupação em desenvolver, mas acima de tudo, de forma muito planejada. A praça é cercada de prédios históricos. A pouco mais de 600 metros dali ficava a casa da família mais poderosa da época, onde hoje é o Museu da Era. A família Teixeira Leite foi um dos símbolos do poder econômico do café. Eles viviam neste casarão que fica no centro de Vassouras. O grande comissário de café da época era o Dr. Joaquim Teixeira Leite, e ele comercializava o café aqui no escritório dele que tem na casa. Na década de 1870, depois da morte de Joaquim José e Ana Isméria, as filhas Francisca e Eufrásia foram para a França. O espaço ficou sob os cuidados do caseiro, Manuel da Silva Rabelo. Foi ele quem cobriu as paredes do casarão com esta vegetação. A casa retrata o modo de vida de uma abastada família da época. São 22 cômodos. Hoje, o visitante que vai ao museu se depara com um quadro de uma mulher no salão principal da casa. A pintura é de Eufrásia Teixeira Leite, uma das filhas de Joaquim José. Acredita-se que por ele não ter tido filhos, o filho dele faleceu muito jovem, ele, de uma forma ou de outra, capacitou as filhas a poderem gerir essa herança que ela viria a receber. Então, com a morte deles, a mãe morre primeiro em 1871, o pai falece em 1872, 1873 ela vende muitos bens aqui em Vassouras, herda muito dinheiro, apólices de seguro, e ela pega isso tudo e vai para a França, porque ela já tinha o tino comercial, né? Ela foi capacitada, ela falava outros idiomas, ela falava francês fluentemente, ela estudou para desenvolver essa atividade. Eufrásia se tornou um símbolo da independência feminina. Foi a primeira mulher a operar na Bolsa de Valores de Paris. Algo inimaginável, por isso que ela é uma mulher considerada à frente do seu tempo, porque nenhuma outra havia realizado tal feito. Então ela pisa na Bolsa de Valores de Paris, começa a investir, triplica essa herança recebida, tanto que ela, em determinado momento, ela opera com 13 países simultaneamente e 7 moedas diferentes. Você vê a expertise que ela tinha para o mundo dos negócios. Ela também teve um romance com Joaquim Nabuco, político pernambucano abolicionista muito influente na época. Eles se relacionam realmente, mas nessas indas e vindas, ele quer viver no Brasil porque ele é abolicionista e quer desenvolver aqui a sua carreira política. Ela não, o pensamento dela é ser livre. Ela quer aplicar na Bolsa de Valores, mas ela não tem um pensamento nunca de se submeter a um homem.
Então eu acredito que por isso não tenha realmente dado certo. No próximo bloco, o uso da mão de obra negra nas lavouras, a abolição da escravidão e o fim do ciclo do café no Vale. A Fazenda Vista Alegre fica a pouco mais de 12 quilômetros do centro de Valença. O casarão, imponente, é rodeado por um jardim e compõe uma paisagem que nos remete ao século XIX. Parece que o tempo não passou. Quem nos recebe na propriedade é Vera Matos. Carioca, largou a vida na capital para viver na fazenda. Ela faz questão de compartilhar as memórias da casa, que estão nos cômodos, nos objetos, nos quadros nas paredes. Uma pessoa chegou para mim e falou: isso aqui é um museu vivo. Eu adorei isso. Eu falei assim: gente, no fundo eu acho que ela tem razão. Eu moro aqui, e eu e meu marido, e você anda pensando em história, entendeu? Você anda pensando assim: esse piso tem 150 anos, tanta coisa se passou por aqui. E Vera tem razão. Ao passear pela casa, o visitante se depara com ambientes que encantam, não só pelos objetos históricos, mas pelo colorido. 80% da casa é original, quer dizer, eu tenho o colorido da casa, o colorido e a luminosidade da casa, eu acho assim fundamental para ela ser tão leve. A fazenda foi de Joaquim Gomes Pimentel, o Visconde de Pimentel, que tinha iniciativas progressistas para a época. O Visconde Pimentel foi uma pessoa assim incrível, porque ele foi muito inovador para a época dele, né? Aqui era uma fazenda de café e lógico que ele tinha preocupação com o café, mas ele era muito mais ligado à cultura e eu acho que ele gostava tanto do próximo, né? Porque a primeira coisa que ele faz é libertar os escravos. Então ele liberta os escravos, ele monta uma escola que foi uma das primeiras escolas no Brasil, ou a primeira, a alfabetizar escravos. Além da Escola dos Engenhos, que ensinava os escravos a ler e a escrever, a fazenda abrigou a Casa da Música. Eram frequentes os saraus na propriedade e apresentações de uma banda, também formada por negros. Ele contrata um maestro para dar aula de música, porque ele adorava música. E eles acabam formando uma banda. E essa banda fica assim muito boa, né? Então a banda toca não só aqui na fazenda, em eventos aqui, porque o Visconde era muito ligado à cultura. Ele gostava de cavalos, cultura, música. Então você vê que para a época, na época do café do senhor, com chicote, ele não tem nada disso. Cada vez fico mais fanzoca dele. Aqui no porto do Rio de Janeiro desembarcaram cerca de 1 milhão de escravos, quase 200 mil só nas primeiras décadas do século XIX. Em 1850, mesmo com a proibição do tráfico internacional, pessoas continuaram sendo trazidas ilegalmente da África e de outras regiões do Brasil. O destino era o trabalho nas lavouras de café do Vale do Paraíba. Nas fazendas, os escravos eram usados para plantar, colher e beneficiar o café. Nesta época, a população escravizada ultrapassava muito a de pessoas livres na região. A gente tem que pensar na compra da mão de obra escrava como um investimento, né? Investir, é horrível falar isso, mas era como se pensava na época. O escravo ele era patrimônio e ele também era moeda corrente, porque você hipotecava, você vendia rapidamente. Ele era um capital que tinha... Ele era muito líquido, ele era muito rápido de você transformar em moeda. A riqueza dos barões, a riqueza do café, só consegue ser montada com a velocidade que ela foi montada, né? Porque você tem um tráfico já estabelecido, com as rotas já estabelecidas, e aí esse volume ele cresce assustadoramente mais do que no período colonial.
Um dos episódios mais conhecidos de resistência das pessoas negras foi a Revolta de Vassouras, em 1838. Manuel Congo era ferreiro e foi o líder do motim depois de um escravo ter sido executado por um capataz na fazenda Freguesia. É uma revolta que se dá num contexto de estabelecimento dessa região como uma região produtora de café. Né? É a época da montagem dos complexos. Então, a gente pensar o quanto que uma grande revolta, né, onde você bota duas fazendas principais, é que você teve fuga de escravos. E você percebe o grau de aflição dessa classe senhorial, dessas elites locais, pela rapidez como eles montam todo o controle para poder ir contra a revolta e para poder ir atrás desses escravos. É tudo muito rápido. Então, a rapidez disso mostra exatamente o medo que aquilo virasse um barril de pólvora. Arilson conhece bem essa história. Há 11 anos, ele trabalha como jardineiro no Museu Casa da Era. Aqui a gente tem uma homenagem a Manuel Congo e a Mariana Crioula. Qual é a importância do Manuel Congo para a história da escravidão aqui em Vassouras? Que personagem foi ele? Manuel Congo foi um homem escravizado que vivia na fazenda Freguesia. Essa fazenda ficava na aldeia de Arcozelo, na cidade de Pati del Ferro. E no ano de 1838, Manuel Congo ficou revoltado pela morte de uma outra pessoa escravizada, que foi brutalmente assassinada nessa fazenda. Eles invadiram a serra de Santa Catarina e lá eles tentaram formar um quilombo. Só que no ano seguinte, a Guarda Nacional foi enviada na serra com cerca de 150 soldados. Depois eles foram capturados novamente, foram trazidos para Vassouras e houve um julgamento. E a condenação do Manuel Congo foi morte natural na forca. Você já ouviu alguém morrer naturalmente na forca? Ele foi assassinado. A Mariana Crioula, ela foi absolvida, mas ela foi obrigada a assistir à morte dele. No final dessa insurreição negra, ela veio gritando: morrer sim, render nunca. E ficou como símbolo dessa luta pela liberdade que eterniza o homem. Escrava nascida no Brasil e mucama da dona da fazenda, Mariana Crioula foi uma personagem forte. Mariana Crioula, para mim, é um símbolo nato de liberdade, sabe? De força, de raiz, de propriedade da sua identidade. Ela, Manuel Congo, não só eles ficaram como símbolo, mas todos aquele povo que viveram e construíram a nossa história está um pouquinho em cada um de nós. Eu tenho um conforto imenso em me caracterizar de Mariana Crioula. É uma coisa... eu não sei explicar. Parece uma coisa de outra vida, sei lá. É muito forte, sabe? A energia é muito forte. Fica muito difícil entender a sua lógica de mundo. Me diz um só país onde ainda existe essa escravização de seres humanos. Quem vai à Barra do Piraí pode assistir a uma peça de teatro sobre as relações entre senhores e escravos no período próximo à abolição da escravidão. No roteiro, a rotina de horror a que as pessoas escravizadas eram submetidas. A ideia foi, obviamente, utilizar os espaços da fazenda para que o público tivesse contato com essa história. A gente usou o gancho da briga abolição, escravidão, porque aqui no Vale do Café, Rio, houve uma resistência muito grande por conta dos proprietários, dos fazendeiros, tanto contra o fim da escravidão, quanto o inevitável fim do ciclo do café nessa região que já estava migrando para o oeste paulista. Tem o proprietário da fazenda que quer vender a fazenda, que precisa vender a fazenda para pagar dívidas, mas reluta em aceitar que a escravidão está acabando, que o ciclo do café por aqui também já era. E a peça aborda esse dilema, esse conflito, o abolicionismo e o escravagismo.
A Fazenda São Roque também é palco de apresentações do Grupo Sementes da África. A cultura e a memória dos escravos é preservada por gerações com o jongo. O jongo faz parte da cultura dos escravos de origem banto, que vieram da região onde hoje é o Congo e Angola. A música e a dança eram uma forma de divertimento, expressão religiosa e uma maneira de manter as tradições. No Brasil, as festas aliviavam o sofrimento do trabalho nos cafezais. Cosme começou a dançar jongo com 13 anos, numa época em que só os mais velhos podiam participar. Nós, Perante Barra do Piraí, nós procuramos manter toda essa tradição, preservando sempre aquela jongo de raiz mesmo, como foi ensinado pra gente. A gente não troca instrumento, não altera no momento, a gente procura manter, nós fazemos tudo na raça, porque nós gostamos mesmo. Até hoje, ele se emociona quando entra na roda. Até a hora que você está numa roda, que a gente se sente, se arrepia o corpo, a gente sente tudo de bom. A gente procura fazer com muito amor, tá? E união e tradição. Isso que a gente procura sempre fazer. Para mim, o jongo é tudo. Essa comunidade aqui para mim é muito importante. Eu aprendi tudo com meus mestres. Aprendi muito tempo, porque a gente nunca aprende tudo, né? Sempre falta aquela coisinha ali. Mas, no geral, o jongo para mim é tudo. A emoção é enorme, você poder trabalhar, poder fazer, relembrar tudo aquilo que os nossos ancestrais passaram lá atrás, é muito bom. O ciclo do café entra em decadência no Vale no fim do século XIX. Um dos motivos foi o empobrecimento do solo, causado pela exploração excessiva da terra. A partir da década de 1890, a produção era bem menor, chegava a apenas 20% no município de Valença, por exemplo. Foi um período terrível, o final, né, da história do café nessa região. A gente já tem um período que, a partir de 1870, em que a produção começa a cair do café em grande parte das fazendas. Você tem os cafezais envelhecidos, as terras exauridas. Você vê direitinho nos inventários eles falando, eu tenho uma fazenda velha. O que quer dizer de café velho, de cafezais velhos? O que queria dizer isso? Que já estava há muito tempo plantada e que aquele volume já não atendia. Então, por exemplo, você ia começando a derrubar as florestas e a cultivar o café perto da casa grande, daqui a pouco você estava lá longe. Porque isso ia andando, era uma marcha praticamente, né, do cultivo. Você tem a libertação dos escravos, que os fazendeiros não têm como pagá-los, né, remunerá-los. Então, realmente foi um período muito complicado para a história dessa região. Alguns fazendeiros acabam perdendo suas fazendas por não conseguir resgatar suas hipotecas. Elas são executadas, vão parar nos bancos, depois são vendidas muito baratas. A partir da Lei do Ventre Livre, de 1871, fica claro, né, que apesar de a lei estabelecer que esse fim da escravidão seria no médio prazo, né, mas estabelecia esse fim, né? Então era necessário se pensar em outras formas de mão de obra, porque esse tipo de mão de obra não cabia mais. No próximo bloco, a volta da produção de café na região. O ciclo do café deixou de herança para a região as fazendas, os casarões. Nos últimos anos, alguns proprietários voltaram a produzir o grão, só que num modelo bem diferente do século XIX. Cinco fazendas participam de um projeto do Sebrae para retomar a produção do grão no Vale do Paraíba. O cultivo é voltado para o café especial. A Taquara está há 6 gerações na família Estreva. Marcelo é quem administra a propriedade e cuida da produção de café. É ele quem nos leva ao cafezal, plantado em encostas próximas ao casarão.
você volta a plantar café num espaço que a sua família fez essa plantação, né? Viveu disso no século XIX, né? E volta até com uma nova mentalidade, né? Como é que você vê isso também? Você vê que o lado negativo dessa produção cafeeira que se desenvolveu aqui no século XIX é quase a extinção da Mata Atlântica, né? Da mata original, da mata primária. Eles devastaram quase tudo. Então o que a gente está fazendo hoje? A gente está trazendo a Mata Atlântica de volta para o lugar dela, claro que respeitando um limite de espaçamento para você poder ter um desenvolvimento do seu café. A técnica de plantar café em meio a espécies da Mata Atlântica não só ajuda a preservar o solo. O café se beneficia da sombra das outras plantas, o que contribui para manter a qualidade do grão. Qual tipo de café vocês escolheram para plantar e qual modelo de produção que vocês estão pensando aqui, que vocês já estão fazendo aqui? Então, o nosso café é todo orgânico e é um café todo arábica também. E esse modelo é em cima de um agroecológico, né? Então a gente está plantando árvores como essa, no meio do cafezal. Claro que a gente respeita um espaçamento de 6 em 6 metros, por exemplo. De árvores para árvores, e o enfoque é todo em cima de uma coisa mais natural, né? A gente acredita muito nessa coisa do café orgânico, do café biodinâmico, então é o que a gente está implantando hoje na fazenda. O grão tipo arábica é considerado de melhor qualidade e é cultivado em locais mais altos por se adaptar melhor ao clima ameno. Nós estamos numa região para o café considerada baixa, nós estamos aqui a 525 metros de altitude, então essa questão de você arborizar também um cafezal vai ajudar a criar um microclima, né? E são cafés arábicas com 2 variedades que já tinham aqui, e eu incluí uma variedade diferente porque é uma variedade aí que pode te trazer um café especial diferenciado. São quantos pés aqui hoje? Então, a gente está em torno de 15 mil pés e a gente tem um projeto, na verdade, que de plantio aproximadamente aí plantar uns 30 mil pés no máximo. Vai ser uma pequena plantação, mas com esse cuidado de tirar um fruto de maior qualidade. Agora, você estava explicando para gente os detalhes do café, né, das condições para o café, que o café sombreado, você consegue controlar mais o processo de amadurecimento do grão. Como é que é feito isso? Como é que é planejada essa plantação? Então, porque o que acontece? A grande verdade é que o sol está mais quente. Isso daí não tem como falar que não está, porque você vê no próprio fruto do café. Alguns frutos trazem na casca o queimado do sol. Então isso já é prejudicial para o seu grão de qualidade. Então o sombreamento vem para proteger também, né, os frutos, mas não só proteger, porque o café ele é uma cultura de meia sombra, né? O café gosta do sol também. Mas ajuda também, por outro lado, a criar uma uniformidade na maturação dos grãos, porque quando você tem um cafezal aberto, exposto ao sol, consequentemente, você vai ter grãos amadurecendo mais rápidos, onde a incidência dos raios solares vão pegar, e o que está na sombra, atrasado. Isso, na hora da colheita, vai te criar um grande problema, né? Porque, apesar do café especial, né, o café de qualidade, ser escolhido no pé, mas se você tem um café que demora mais a amadurecer, porque a gente não está preocupado em colher rápido, a gente está preocupado em colher frutos maduros. Ele demora a amadurecer, mas ele amadurece mais por igual, então você vai conseguir colher mais frutos de qualidade, frutos gourmet. O que acontece é que se você tem essa coisa um amadurece na frente, o outro amadurece depois, a sua colheita fica descontrolada e aquele que amadureceu, se você não colher para esperar os outros chegarem, ele seca no pé, então já não é mais especial. Depois da visita à plantação, fomos convidados para tomar um café na fazenda.
Ele foi servido em um salão embaixo da propriedade, uma área que possivelmente foi uma senzala e onde hoje funciona um restaurante. Marcelo conta para a gente que o café sempre foi uma atividade econômica importante para a família. Ainda na década de 1970, o pai plantava em larga escala. Na época, o café cultivado na fazenda Taquara era do tipo robusta, uma espécie voltada para grandes plantações por ser mais resistente, crescer mais rápido e florescer mais de uma vez por ano. Nesse período, valorizava-se muito a questão das grandes plantações, né? Produzir mais. O interessante era produzir mais, produzir muito. Então foi o que ele fez aqui. Ele chegou a plantar em torno de 150 mil pés de café, mas vendia esse café em sacas de 60 quilos do grão verde. O café descascado, pronto para torrar para uma torrefação em Barra do Piraí. Então ele trabalhou sempre com isso, mas a fazenda chegou a produzir muito café. A fazenda Taquara foi construída na década de 1830, quando Barra do Piraí ainda pertencia a Valença. A cidade só se emancipou em 1890. Na época, existiam cerca de 200 propriedades produtoras de café na região. Quase 2 séculos depois, a fazenda está preservada. Da casa original, o que é esse prédio que a gente está embaixo? Essa parte aqui é o porão da fazenda. Esse era o porão da fazenda. É só esse casarão aqui que ficou ainda? Isso, as senzalas, por quê? Existe 2 tipos de senzala. Existe a senzala externa e a senzala interna. A senzala externa foi destruída pelo doutor Hernani, pelo meu bisavô, que era médico, que morou na Europa e voltou no início do século XX. E a senzala interna tem aqui a possibilidade de ter sido em 2 lugares. Até aqui no porão pode ter sido no início uma senzala interna, sim. Pode ter abrigado os escravos da casa. Móveis e objetos de época ajudam a contar a história da propriedade. No passeio pelo 2º andar, um livro nos chama a atenção. Era nele que os senhores anotavam os valores da compra e venda de escravos. São histórias que Marcelo acha importante contar aos visitantes. Não adianta entrar num casarão desse, subir lá na parte do museu e dar uma volta em menos de 5 minutos. Você sai vazio. Se você não fundamentar a história, não começar, entendeu, a fazer com que a pessoa vivencie a história com o mobiliário, né, com a atmosfera histórica da casa, é outra coisa. A visita é em torno de 1 hora, 1h30, entendeu? Então a gente vai conhecer tudo, vai entrar dentro daquele trenzinho e vai pegar aquela viagem de volta ao século XIX, entendeu? Então a pessoa tem que chegar com o espírito para isso, senão ela não consegue subir no trem. E agora, além do trem, vai ter tem ainda a plantação de café, né? A volta do Para café. visitar, exatamente. De um café super especial e super orgânico. Então isso eu acho também que é assim, uma mudança que a gente traz, né, para a cultura do café aqui da fazenda, para agregar valor. Você gostaria de ter um café exclusivamente seu? Acompanhar o crescimento da planta, o amadurecimento do grão, até a colheita? Este é um mimo proposto pela dona da Fazenda Aliança, Josefina Durini. Os pés de café ainda estão pequenos, mas já estão reservados para clientes. Eu vou colher esse café para essa pessoa e esse café vai ser... todo o processo vai chegar dessa planta que ele escolheu. Tanto que uma coisa que vamos fazer é fotografar essa fileira, por exemplo. A pessoa recebe a fotografia cada mês ou bimestral e vai vendo como vai crescendo, como vai se desenvolvendo. Quando é colhido o café, que a secagem é separada, é muito simples. E ele pede, agora que quero que eu faça a torrefação. Então, eu posso vender as fileiras para essa pessoa, para outra pessoa, e ter todo o meu café vendido antes de ser colhido. Vamos pensar, em 2 anos vamos ter café Aliança. Desse plantado recentemente, sendo que nós já temos o café Aliança sombreado, remanescente do café que já tinha aqui na fazenda.
O café remanescente de produções anteriores é do tipo robusta, voltado para as grandes plantações. Um tesouro que Josefina descobriu há pouco tempo na fazenda. No morro detrás da sede tem muito café abandonado, café que ainda produz, que vai ser um dos cafés que nós vamos vender como produto da aliança. O retorno da produção de café na fazenda acontece no momento em que o turismo cresce na região. Os visitantes vêm em busca da história do vale, mas também de um bom café. Todos os turistas que vêm aqui, a primeira coisa que me perguntam, como posso fazer para comprar teu café? Bom, espera um pouquinho, já vamos ter o nosso café. Então, em realidade, é um produto que tem uma demanda forte, isso é claríssimo. Para fazer o café dar certo, Josefina trabalha com Marcelo, que é técnico em agropecuária. Ele coordena os métodos de plantio do cafezal sem agrotóxicos. A gente acreditou que era perfeitamente possível, né, juntar um novo sistema de produção em uma fazenda da época do Império e inserir essa tecnologia uma nova tecnologia, né, de plantio de café. Vocês avaliaram o solo, o que precisava? Como é que é isso? Historicamente, as áreas aqui, essas áreas amorreadas, elas sofreram um processo muito grande, né, foram exauridas exatamente no período cafeeiro, né? Então houve um uso, né, grande, né, dessas áreas de plantios de café. Então todo esse trabalho que a gente está tendo é pensando exatamente que a gente pode ter uma lavoura bem tocada, bem manejada, e o ponto inicial, sem sombra de dúvida, é a análise de solo e a calcareação no início, que é o que a gente chama de base, né, do nosso trabalho. Marcelo também explica as características do café especial. Todos que participam do projeto do Sebrae pretendem colher grãos selecionados e maduros, a base do café gourmet. O café gourmet é a ponta, né, o final daquela cadeia, onde o consumidor vai apreciar um café, né, onde ele foi coletado o grão maduro, onde houve uma coleta separada, onde houve um programa de pós-colheita apropriado e uma torra também diferenciada, né, e isso aí pode trazer um aspecto diferente nessa bebida, né? Aí ela se torna uma bebida gourmet e bem apreciada pelo público em si, né? Para Josefina, o café dá uma graça extra à propriedade, que foi adquirida por ela há 10 anos. Como é arquiteta, Josefina comandou uma reforma que valorizou a antiga casa de trabalho do Barão de Rio Bonito. O terceiro Barão de Rio Bonito tinha 3 fazendas. Essa era a fazenda que mais produzia café. Então, a fazenda em si é só num andar, a realidade muito prática, e o que mais tinha ênfase, digamos, era na parte de produção de café. E isso que mais me chamou a atenção também, porque todo o circuito de café, a chegada do café, despejo de café, tudo era feito através de canalizações de pedra, e o café era levado por água, não? Num lugar até o terreiro do café. Depois ia para a Tulha para a seleção e beneficiamento. Lá, a parte da arquitetura, o terceiro Barão de Rio Bonito, ele deve ter estado muito bem acompanhado com um engenheiro hidráulico, porque, como eu falei, a parte de água está muito bem feita. Temos mais de 2 quilômetros de canalizações de pedra feitas há mais de 150 anos. Isso ainda podemos caminhar dentro dessa canalização. Eu fiz quase 1 quilômetro, depois algumas vezes fica muito baixo, não é tão fácil, mas essas existem, funcionam e estão lá, depois de tantos anos. O café também é a nova empreitada do empresário Mário Fernandes. Em nossa última parada pelo Vale do Paraíba, fomos conhecer a Fazenda União. A plantação é recente. A intenção é vender para os turistas que visitam a propriedade. Quando começou a produção de café? O café praticamente não existia mais na região. Pontualmente, uma ou outra fazenda que tinha muito raro.
Então o Sebrae procurou e criou esse projeto, né, que se chama Café no Vale. E achamos a ideia fantástica. A questão não é ter o café como commodity, e sim uma plantação pequena, né, com a ideia de criar um café especial. A ideia é comercializar o café para os turistas. Exatamente. A nossa ideia não é o café sair daqui da fazenda. O café, lógico, que vai ter o consumo, o turista que se hospedar aqui, ele hoje já toma o leite que é da fazenda, já come o queijo que é da fazenda, já come a hortaliça aqui, a nossa horta. Faltava o café. Para Mário, a plantação de café ajuda a ambientar a história da fazenda. É a oportunidade de explorar outro tipo de experiência para o visitante. O hóspede vai poder vir aqui, nós vamos trazer ele para um passeio. Nós fizemos o alargamento da rua até para poder passar com futuramente um carrinho elétrico aqui, trazer de jipe. E o cara ter esse prazer de ver o plantio de café, talvez ajudar na colheita, né? Na época da colheita a gente vai fazer um final de semana da colheita com direito a sarau da colheita como era feito no século XIX. O cultivo usa um mínimo de agentes químicos. A ideia é substituir os agrotóxicos por técnicas de plantio que ajudem a proteger o café. Nós entendemos aqui, até pela possível não utilização de qualquer tipo de agrotóxico, e sim de nutrientes, a gente fazer uma cultura paralela, uma cultura mais fraca, né, no intervalo de arruamento do café, porque além de produzir um outro, aqui por acaso nós temos milho, tem um outro setor aqui que tem o feijão, nós temos o aipim, então isso tudo acompanhado, lógico, pelos técnicos, e não deixa qualquer tipo de ataque, de uma praga, qualquer que seja, primeiramente ele iria numa plantação mais fraca, né, poupando o café e poupando a utilização desses agrotóxicos que hoje eu acho que minimizaria. E aqui, graças a Deus, nós estamos, eu creio que com tudo isso, praticamente nosso uso de agrotóxicos foi zero, né? Nós usamos nutrientes, sim, usamos nutrientes para a terra, até porque a nossa altitude aqui hoje é de 620 metros. Então nós tivemos que ter uma ajuda, vamos botar química, né, nessa questão de nutrientes da terra, para poder esse café sair com essa qualidade gourmet. É, né? para poder compensar a questão da É uma altitude. compensação, exatamente. Então, a nossa ideia é essa, reimplantar mais uma vez, renascer o vale, né? Então o vale está ressurgindo, inclusive com o café, que é o grande nome aqui do vale. A plantação não fica muito longe da sede da fazenda. Os tempos do café estão nas paredes restauradas do casarão. A mobília, os objetos de decoração, até mesmo uma coleção de pratos é capaz de transportar a gente, mesmo que por um momento, para o século XIX. Essa casa é uma casa que foi construída em 1836, né? Passou pela mão de uma pessoa muito importante aqui da região, o Visconde do Rio Preto, mas era uma fazenda satélite, né? Não foi a moradia específica dele, sendo que essa casa depois ficou de dote para o casamento do filho, do Barão do Rio Preto. A casa, ela é original, toda a construção ao redor foi feita em cima de uma topografia original aqui do nosso casarão, da fazenda em si, e usado material da mesma época. Na área onde funcionou a hospedaria da fazenda, foi montado um museu sobre a escravidão. No espaço, há representações dos escravos, objetos e instrumentos de tortura da época, muitos encontrados em propriedades próximas dali. Isso aqui faz uma imersão no tempo e descobrem que realmente o vale ficou desconhecido, ficou enterrado por muito tempo essa história aqui. Hoje eles estão redescobrindo o Vale do Café, né? Que é uma história lindíssima, uma história que sustentou o Império do Brasil no segundo meado. Esse pedaço do Rio de Janeiro, né, que se chama Vale do Café, o Vale do Paraíba, foi quem sustentou todo o Império brasileiro.